Fala pessoal, boa tarde, boa noite ou bom dia. Eu não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu quero te dar boas-vindas nesse nosso canal. E se você ainda não segue, se você ainda não está inscrito, se inscreva aí, faça parte não de uma comunidade qualquer, de uma plataforma, mas de um ambiente onde eu separei, para que seja um lugar de inspiração para vocacionados e um lugar para servir chamados. Eu, de verdade, tenho me dedicado nesse tempo a contribuir para que você encontre aquilo que o Senhor te deu para fazer e você faça isso da melhor forma possível, sendo uma resposta de fogo nessa geração, uma resposta de amor nesse tempo, porque muitas coisas nos acontecem ao longo da nossa vida, da nossa história, e essas coisas vão perturbando a gente, essas coisas vão desconfigurando a gente, e por que não dizer que essas coisas vão empurrando a gente de alguns lugares que a gente até chega a prometer que nunca mais vai voltar. Eu não quero mais me envolver com isso. Eu estou te falando porque, na prática, foi o que eu disse muitas vezes. Muitas ocasiões, ao passar por algumas situações, como a gente tem falado aqui do efeito da frustração, em alguns momentos que eu vivi algumas frustrações, que eu tomei alguns baques da frustração, eu cheguei a prometer, olha, eu não vou mais me envolver com isso. Eu cheguei a prometer, olha bem, que eu deixaria de ser de alguns jeitos que eu tenho certeza que foi o Senhor que me fez, mas eu cheguei a dizer que eu ia mudar para não ter que passar mais por alguns comportamentos, por algumas situações que me frustraram. Veja só o ápice da loucura que a gente chega a declarar e, por que não dizer, praticar quando a gente toma algumas pancadas. Quando a gente, às vezes, é alvejado por alguns níveis de frustração, afetando a pessoa que somos, afetando o chamado que temos e afetando a vocação que carregamos. Pensando em tudo isso, é que a gente tem feito uma série de vídeos onde nós estamos trazendo alguns conceitos, trazendo algumas bases, falando sobre os efeitos que a frustração tem causado. Essa frustração que eu relatei, se você assistiu o primeiro, o segundo, se você não assistiu, corre lá no nosso canal, procura lá e você vai ver 4 coisas que têm afetado pessoas, chamados e vocacionados. A primeira delas é a frustração, a segunda, a distração, a terceira, o engano e a quarta, a intimidação. Nós vamos falar sobre todas elas, mas nesse tempo temos separado aqui um momento para falar sobre os efeitos da frustração. E a frustração, ela tem essa capacidade, né, de nos remover de alguns lugares. E hoje, quando eu vim para gravar, eu fiquei pensando numa pessoa bíblica, e essa pessoa mexe muito comigo porque eu me identifico em parte da sua trajetória, e uma das experiências que eu tive alguns anos atrás foi baseado numa experiência que esse personagem, esse homem da Bíblia, esse profeta viveu. O nome dele é Elias. E por que não pensar nas coisas que Elias, de uma forma tão maravilhosa, fez para o Senhor, e as coisas tão desastrosas Elias se propôs a fazer depois de ficar frustrado com algumas coisas. Quando você pensa em Elias, você pensa naquele profeta que venceu os profetas de Baal, você pensa no profeta que enfrentou Acabe, você pensa no profeta que era audacioso, corajoso, que era para frente, que era para cima. E eu quero só te lembrar um pouco do que você era, porque talvez a única coisa que te restou foi uma memória do que você era. Você tinha coragem para fazer, você tinha ímpeto, você tinha bravura, você tinha, se fosse meia-noite ou se fosse 5 da manhã, você tinha disposição para servir, para adorar. Algumas pessoas vão chamar isso de primeiro amor. Eu, particularmente, não concordo muito, porque para mim só há um amor. Talvez a gente foi tão machucado, frustrado, que a gente vai fragmentando esse amor. E talvez o que todo mundo chama de primeiro amor é a primeira parte, que acaba nos lembrando muito do que nós éramos. E Elias, ele foi esse cara que, de uma forma, teologicamente, algumas pessoas vão discordar um pouco de como é que foi o critério para ele ser chamado, mas a verdade é que é inegável a forma poderosa como ele sempre foi o homem de Deus, o profeta de Deus. Mas você vai se lembrar bem que logo depois daquele episódio no Carmelo, onde ele bravamente matou aqueles profetas, depois do fogo descer do céu, ele matou um a um na espada. Quantas coisas você já venceu ali, com coragem. Eu queria que você lembrasse de coisas que você já fez com Deus e para Deus, e que você falasse assim, meu Deus, caramba, e que talvez
por conta da frustração, você se encontra tão distante disso, parecendo até ser uma outra pessoa. Algumas pessoas frustradas, elas chegam a desconhecer a identidade que eram, que tinham, que possuíam há algum tempo atrás. Quando Elias então recebe, e aí eu quero falar exatamente desse ponto, onde Elias recebeu uma mensagem que desequilibrou. E se eu pudesse fazer uma associação, a frustração, ela tem esse poder, sabe, de desequilibrar pessoas. Desequilibra a tal ponto que você se desconhece e pessoas à sua volta passam a te desconhecer. Você se afunda em alguns lugares que é até incrível a pensar que você fosse capaz de estar naqueles lugares. Você passa a se relacionar com pessoas, você começa a desenvolver comportamentos, você fica, sabe, duro. Eu conheço pessoas que eram amorosas e que agora ficaram rancorosas. Eu conheço pessoas que eram agradáveis, que eram hospitaleiras, que eram generosas. Quem já não passou por uma situação de ter a sua generosidade afetada pela frustração? Ah, pastor, está falando de quê? De dízimo, de oferta? Estou falando de tudo. Você que já doou, você que já, sabe, percebia a necessidade, a carência, a debilidade de um lugar, de uma família, de uma pessoa, e você já ia lá voluntariamente, doava, fazia, pagava passagem, pagava o retiro, pagava a passagem aérea de alguém, você ia lá, comprava uma janela para a igreja, você fazia, você comprava presente, tudo! E a frustração veio quando você descobriu que alguém usou indevidamente aquele dinheiro, ou que alguém fez isso, ou que você foi passado para trás, e que aquilo era uma mentira, que aquela pessoa... E aí você simplesmente agora falou assim, não, agora eu não vou dar mais mole para ninguém. E aí você se travou na sua generosidade, esquecendo que aquela generosidade talvez represente o marco mais profundo da sua vocação. Um dom que Deus te deu e que você agora reprimiu por causa de uma pancada nessa área através de uma frustração. Então são decepções que vêm junto dessas pancadas de frustrações e que vão desconfigurando, vão desequilibrando pessoas. E Elias foi desequilibrado com a mensagem de que Jezabel havia mandado matar todos os profetas e que ela havia instalado um grande clima de guerra para perseguir os profetas e terminar com aquela missão. E aí você já conhece a história, eu vou resumir, e Elias ele se coloca num caminho a peregrinar. Ficou sem rumo, começou a caminhar. E aí você vai lembrar da história comigo, que ele entra numa caverna, depois ele come o pão, o anjo aparece, ele está dormindo. Sabe o que mais me chama a atenção? É que quando ele vai para o Horebe, o monte de Deus, ele não vai para o topo. Ele, ao chegar perto do topo, ele entra numa gruta e fica ali. Ou seja, a gente está falando de um Elias que tinha um relacionamento profundo, tinha um relacionamento integral com Deus, e que agora ele vai no monte de Deus, mas ele não fica no lugar onde Deus manifesta, que era o topo. Ele fica em Deus, mas eu quero ficar aqui, aonde Deus certamente não vai me incomodar. Eu vou traduzir isso na prática que pode estar acontecendo com você. Eu vou até na igreja, você não vai se desviar, você não se desviou, mas você não quer mais nada com aquilo que é o reino de Deus. Você agora diz que não quer se envolver, você diz que agora vai dar um tempo, você diz que agora, sabe, vai até estar na igreja, mas não quer se comprometer com liderança, você não quer se comprometer com uma atividade, uma função, você não quer deixar fluir a vocação que Cristo te deu. Ou seja, você vai estar como Elias, no monte de Deus, mas não diante de Deus. Você vai estar numa gruta, onde você acredita que Ele, sabe, não vai te incomodar. Mas também que Ele vai te entender. Não, Deus me entende. Não, o que eu passei, sabe, eu sei que o que você passou, porque eu sei que o que eu passei. E o que você passou, o que eu passei, o que várias pessoas estão passando agora. O que eu quero frisar é, Jesus muda todas as realidades. E pega o caos e faz esse caos, sabe, virar glória para Deus. Ele pega o que era morte e faz vida. Ele pega cinzas e transforma em vestes de louvor. Isaías 61. O Senhor me ungiu e me preparou, me capacitou para apregoar o ano aceitável do Senhor. O dia onde você vai ver as coisas
né, a tristeza se transformando em louvor. Essa é a capacidade que, por mais improvável que seja, o estado que você se encontra, o estado que você se instalou, é um estado reversível, é um estado passivo de renovação, passivo de restauração, porque há poder no nome de Jesus. Sabe, o que te fizeram, o que te causaram, a forma como te maltrataram, ou o que te falaram, as diversas coisas que possam ter te frustrado, nada disso representa Jesus. Mas tudo isso tem a ver com aquilo que Ele pode fazer, te colocando de volta no lugar que sempre foi seu. O texto fala que Elias, então, ao ser tocado pelo Senhor, o Senhor deu um pão a ele. E uma coisa que me chama muita atenção, quando Deus fala para ele assim, ó, volta pelo caminho que você veio. E você vai, então, pega o caminho para onde você deveria ter ido. Ou seja, primeiro ele volta o caminho que ele fez, para depois ele pegar o caminho que ele deveria ter ido. O que significa que quando a restauração do Senhor vem, ela vai nos colocar uma condição que é para você fazer. A condição que é para a gente colocar em prática. A condição de voltar a alguns caminhos. E de verdade eu creio que existem caminhos que você e eu vamos precisar fazer. Eu estou fazendo alguns caminhos de volta. Eu estou fazendo alguns caminhos, sabe? Porque a gente frustrado, a gente pega uma reta e vai. Acreditando que tem razão. Porque a frustração faz você acreditar que você agora tem razão em tudo que está fazendo. Mas de verdade, a frustração tem uma capacidade de cegar e você perde a noção de muitas coisas. Por isso que Deus fala, Elias, volta pelo caminho que você veio e depois você vai para o caminho que você deveria ter ido. E lá você vai encontrar Eliseu para ungir, você vai encontrar rei para ungir, você vai encontrar aquilo que você foi chamado para fazer. E nós sabemos que Elias volta, Elias se reencontra com a estrada que ele deveria fazer, depois de ter voltado o caminho que ele fez, o caminho da frustração fez ele percorrer. Ao voltar, ele se realinha e segue o caminho. Você já conhece a história, ele encontra Eliseu, ele vai ungir Eliseu, ele vai discipular Eliseu por alguns anos, para que Eliseu pudesse ser o sucessor dele. E a gente vai ver Elias voltando para a identidade que tinha nascido para viver. Voltando para a essência que ele tinha sido destinado a ser. Muitas mudanças que a gente realizou, elas não deveriam acontecer. A gente vai falar em alguns momentos, a gente vai falar de recomeços, mas na verdade, muitos recomeços, eles vão ser manifestos, porque a gente vai achar que tem que recomeçar aqui, ou lá, ou acolá, mas na verdade você deveria, sabe, simplesmente deixar Jesus sarar tudo, curar tudo, e não recomeçar, mas viver algo novo. Porque muitas ocasiões, quando a frustração ainda predomina dentro da gente, e eu falo predomina porque normalmente a pessoa frustrada, depois de muito tempo, se ela não for curada, tratada, ela acaba desenvolvendo um ato normal. Ela não se dá conta, mas ela agora já reproduz tudo como se fosse normal. Mas ainda há uma predominância da frustração dentro dela, governando os atos, governando a mente, governando as atitudes. E aqui, muitas mudanças que a gente realizou, a gente não deveria realizar. Muitos comportamentos que a gente desenvolveu não eram para ser desenvolvidos. Muitas coisas que você abriu mão, não era para você abrir mão. Muitos lugares que você saiu, não era para você ter saído. Muitos lugares que você voltou, não era para você ter voltado. Enfim, literalmente, uma bagunça que a frustração acaba fazendo sobre nós. Normalmente a frustração não produz um ato confesso. A gente normalmente acaba reproduzindo atos que a gente chama de revolucionários. Não, que agora eu estou vivendo algo novo. Não, que agora eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Eu coloquei assim, ó, ou seja, você se lança numa mudança que tem mais a ver, de uma forma subliminar, a você impressionar quem te frustrou, do que a você realizar o que Cristo te chamou para realizar. Você, sem perceber, começa a desenvolver comportamentos onde você quer mandar sempre uma mensagem para aquele causador da sua frustração. Você não se dá conta, mas parece que tudo que você faz agora passa por esse campo, onde você quer dar uma resposta para alguém, você quer mostrar que está bem, você quer mostrar que está superior, você saiu de uma igreja e está na outra e quer mostrar que agora você já está, não, tô de boa, mas na verdade, ainda está em pedaços. O meu propósito aqui
é fazer com que você dê um basta nisso. Não caminhe mais, não dá mais para 2021 viver a ilusão. Talvez tá dando para convencer muita gente, mas você e Jesus sabem que ainda tem muitas coisas que estão quebradas aí dentro. E que por estarem quebradas, isso não está permitindo você viver uma coisa chamada plenitude, uma coisa chamada a máxima de agradar e de servir ao propósito que Jesus te chamou para servir. Na rede social, a gente acaba medindo alguns comportamentos porque é nítido perceber que algumas pessoas, quando frustradas, elas param de curtir algumas coisas, começam a curtir outras, elas deixam de seguir, ela segue, e aí ela vai dizer que está tudo bem, mas na verdade é um sinal, é só um sinal ali naquela rede social, um lugar tão exposto, aonde ela acha que está isolada, mas na verdade ali ela está dando pequenos sinais aonde a sua frustração tem provocado. Enfim, adota uma maneira de ir em frente, mas sempre voltando para trás. Se afastando de bases da vocação, bases de lugares aonde o Senhor te chamou para estar, achando que pode consertar o efeito da frustração somente se aparentar que está tudo bem. Parece que toda energia é só para aparentar que está bem. É fazer de conta e você acaba ficando refém, um prisioneiro, uma prisioneira de todo esse efeito que a frustração vai prendendo e vai enclausurando você. Você começa a acreditar que essa nova versão é a sua melhor versão, mas na verdade ela é uma adulteração do original. A melhor versão que a gente pode viver é a versão que Cristo já nos deu. E o efeito estrondoso e maligno que a frustração causa é desconfigurar essa versão original. O isolamento acaba cumprindo um papel que eu diria que maligno, pois afasta os maus, mas afasta também os bons. Eu anotei aqui para a gente poder não esquecer e terminar esse vídeo. Aqueles e aquelas que poderiam se manifestar como ferramentas de cura e de libertação e ainda serem auxiliadores de um reposicionamento baseado numa identidade genuína e num reposicionamento de cura, você acaba, mantendo eles e elas afastados de você. Em nome de Jesus, que a cura, a restauração e o reencontro consigo mesmo e com aquilo que Jesus te chamou para ser, seja uma realidade hoje sobre a sua vida. Viva hoje essa nova história, viva hoje essa vida liberta, livre. Gálatas 6 vai dizer assim, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E sem perceber, quando frustrado, mas não curado, você vive, às vezes, uma ilusão de liberdade. Você se mostra forte, mas na verdade está quebrado e está quebrada por dentro. Você mantém aquela engrenagem acelerada para poder dizer para todo mundo que você não está nem aí. Mas por que não tirar um tempo para refletir, para encontrar-se com Deus e consigo mesmo e viver algo novo? Mas algo novo não porque vai ser um lugar novo ou porque vai estar fazendo simplesmente algo novo, mas porque, em primeiro lugar, você vai estar novo. Eu deixo essa mensagem para você. Eu concluo aqui esse nosso período onde falamos sobre os efeitos, alguns dos efeitos da frustração que tanto tem afetado pessoas, chamados e vocacionados. Eu espero te encontrar aqui no nosso canal, no nosso Instagram, onde você pode também ir lá, e tem alguns posts lá, Juan Cruz, @Juan Cruz, e a gente está sempre compartilhando, sempre com esse intuito.